Está no ar o programa Hoje na TV com oferecimento da Autoescola Militar e E-Filmes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa de hoje está repleto de atrações para você. E a primeira delas, nós vamos conhecer o trabalho de uma quiropraxista com a matéria de Edgar Tavares que você acompanha agora. Estamos aqui ao lado de uma quiropraxista. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Edgar? Joia! E hoje vamos falar sobre a sua profissão e o benefício que você pode proporcionar para a pessoa. Tudo bem, Edgar? Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou quiropraxista. A quiropraxia, ela trata de todos os males da coluna e eu também trabalho com a prevenção da coluna. Tem muitas pessoas que vêm até o meu consultório quando já está sentindo dores, sendo que, na realidade, a pessoa tem que fazer um tratamento de prevenção também, certo? Por exemplo, tem muitas pessoas que acham que está com a doença, que está com hérnia de disco. E uma hérnia de disco não é uma doença, é uma consequência do mau uso da coluna. Então, assim, é muito importante a pessoa ter a coluna alinhada, até porque a coluna ela é a mola do corpo, ela é a sustentação do corpo. Eu comparo a coluna como os 4 pneus de um carro. Se ele não tiver do jeito adequado, o carro não vai funcionar como precisa. E a coluna também é do mesmo jeito. Se ela não estiver dentro do seu alinhamento normal, o seu organismo não vai funcionar normal, como ele precisa. Até porque todos os nervos do seu corpo é uma ramificação que passa pela medula. E todos esses nervos, ele levam informação para os órgãos internos do seu corpo. Então, a pessoa ela precisa de ter a coluna no seu alinhamento normal para o seu organismo funcionar normal. Às vezes eu encontro pessoas aqui no consultório que falam que tem até dificuldade de ir no banheiro ou que tem muita dor no estômago, vai em outro profissional, faz vários exames e vê o que não é nada. E chega aqui a gente consegue diagnosticar que os problemas estão no nervo da coluna, que aqueles nervos estão tendo alguma interferência e que quando você faz a liberação dos ossos da coluna, os nervos fluem normalmente, levam as informações corretas para o corpo e o corpo funciona normalmente. E só lembrando que não é massagem, é uma manipulação que é feita na coluna, certo? Tem muita diferença. Massagem na musculatura e eu faço manipulação nos ossos da coluna e em todas as articulações do corpo também. Por exemplo, às vezes a pessoa ela chega aqui reclamando da coluna, só que ela não sabe que ela está com a perna mais curta que a outra. Então eu preciso de fazer a manipulação nos membros inferiores da pessoa também. Então eu vou fazer uma manipulação na coluna para ter esse encaixe perfeito do quadril e dos membros inferiores também. E a partir de que idade a pessoa pode te procurar? Primeiro dia de vida. Primeiro dia? Isso. Às vezes a mãe ela teve um parto normal forçado, que quando a criança saiu, normalmente o médico pode usar até ferro para puxar a criança, sai o ombro fora do lugar. E se você faz a manipulação correta, a criança vai crescer perfeita. Às vezes a gente costuma ver pessoas na rua normal, só que tá toda torta. E vai saber o histórico é porque teve um parto forçado, os pais não tinham conhecimento, não buscou profissional e a criança cresce com aquela atrofia. E hoje, os jovens, crianças, os mais velhos, ela fica com o pescoço assim para baixo, olhando para o celular. Isso pode gerar alguma dor aqui no pescoço? Também, como eu ia falar, uma cervicalgia pode ter uma contratura muscular muito grande nas musculaturas do pescoço, vai tensionar os ossos saírem fora do lugar. Às vezes a pessoa ela acorda até com paralisia facial. Os mais velhos vão chamar de constipação. Aqui para nós não, é um nervo que está preso, quando você faz a liberação, funciona normalmente. Então, várias coisas interferem sim. A pessoa que tem hérnia de disco, é possível fazer esse tipo de manipulação? Aqui está um exemplo, né? Uma coluna aqui. Esse aqui é a hérnia de disco. Isso, a coluna ela possui 24 ossos. Em cada osso tem essas cartilagens aqui, tá? Isso daqui é um exemplo de uma hérnia de disco, que não é uma doença, é uma consequência do mau uso da coluna, tá bom? Para você de casa que não sabia. Um exemplo simples, aquele chiclete, o Babalu, que tem aquele líquido no meio, se você apertar ele, ou ele vai vazar o líquido de um lado ou do outro, aqui é a mesma coisa. No meio dessa cartilagem aqui tem esse líquido, que quando é forçado de mau jeito, pode ser um acidente de moto, acidente automobilístico, ou até mesmo uma postura de coluna, ele vai vazar ou de um lado ou de outro. E para quem trabalha sentado, pode acontecer isso? Pode também.
Às vezes a pessoa que é destra, ela fica muito tempo na mesma posição, forçando o mesmo lado. Às vezes, se não é uma cadeira giratória, o tranco que ela dá na coluna, às vezes, para olhar para o companheiro, para trocar informações no dia a dia, se isso é um longo processo, por vários anos, a pessoa ela vai ter uma desordem na coluna e pode provocar uma hérnia de disco. Certo? Porque, por exemplo, a hérnia de disco ela pode acontecer ou por uma queda ou por um acidente, ou se você força demais a coluna por um lado, você vai apertar essa cartilagem aqui e ela vaza, ela vai encostar no nervo e a pessoa vai sentir aquelas dores irradiando, ou na perna toda, no braço também. A pessoa quer fazer uma manipulação, como que faz para te achar? Eu atendo aqui no bairro Fracata, tá bom? Avenida Alfeu César Pedrosa, do lado do Colégio Orbe, tá? E eu também tenho uma página no Facebook que é do meu trabalho também, que é Daniele Lima, Dicas de Saúde. Lá tem os meus contatos, tá bom? E eu atendo aqui no Espaço 96, em Marília. E vamos mostrar na prática, uma cliente já está aguardando, e vamos mostrar na prática como que funciona o seu trabalho? Vamos sim. Então, eu vou fazer uma demonstração na parte cervical. Tem muitas pessoas que às vezes têm dúvida de vir fazer um tratamento na parte cervical porque é muito sério, coluna é uma coisa muito séria, muito fina. As pessoas já sabem da gravidade, da seriedade. Quando você não mata uma pessoa pelo pescoço, você pode deixar a pessoa tetraplégica, inclusive, tá bom? Então, assim, eu trouxe essa menina bonita para dar um exemplo, tá? É minha filha, não preciso de ninguém ficar com dúvida de vir, até porque eu não faria um procedimento desse se eu não soubesse, se eu não tivesse especialização e formação na área, tá bom? A Luana, ela gosta muito de assistir série todos os dias até mais tarde, de mau jeito na cama dela, com o computador virado, e adora o telefone. E por mais que eu faça as manipulações, que eu faça as correções, de vez em quando ela sente algum desconforto na cervical, tá bom? Então vou fazer uma demonstração aqui no pescoço dela, tá? São 7 vértebras da coluna cervical. Com a palpação, a gente procura exatamente o lugar onde que tem uma subluxação da coluna, onde que está causando alguma interferência. Eu venho aqui, faço a imobilização da vértebra e dou o tranco. E a pessoa fica ótima. Logicamente que antes de eu estar fazendo isso, tem toda a consulta com a pessoa, que em média eu vou gastar em torno de 40 minutos, para saber por que a pessoa está com problema, o que levou, o que eu posso estar fazendo, quais são os movimentos corretos para que eu possa atender a pessoa perfeitamente. Como a Luana é minha filha, eu já conheço todo o histórico dela, fiz essa demonstração no pescoço, tá bom? E o pescoço, como você disse, corre-se o risco, né? Dependendo da pessoa que, se não tiver uma formação, pode até mesmo matar, né? Pode. É o seguinte, você faz a manipulação na vértebra correta, você tem um limite anatômico do corpo de 1 centímetro só. Você tem a barreira anatômica do corpo 1 centímetro. O quiroprático, ele vai ultrapassar essa barreira 1 centímetro, ou seja, são 2 centímetros. Se você ultrapassar 1 milímetro, aí o inesperado infelizmente acontece. Então a pessoa ela tem que ter formação, vai fazer 9 anos esse ano que eu trabalho com isso, tá bom? Tenho formação e assim, sei o que eu faço. Hoje eu poderia trabalhar, se Deus o livre e guarde, se eu ficasse cega, poderia exercer a profissão do mesmo jeito, que os meus olhos estão nas minhas mãos. E aí, qual foi a sensação depois da manipulação? Alívio. Não doeu, tá bom? Alívio, tipo, boa. Pé de um lado, isso, e o pé do outro lado. Deixa eu olhar aqui. Tá dando 38 quilos de um lado e 42 quilos do outro lado. Isso. 38 quilos de um lado e 42 quilos do outro lado. Tá bem descompensado também. Provavelmente tá com a perna mais curta que a outra, tá? Por desencaixe do quadril. E a manipulação você consegue fazer este encaixe na mesma hora. Dá pra alinhar? Dá, vamos deitar? Deitar? Isso! Eita! Desculpa. Estralou tudo, gente! Vira.
céu! Tô travado! Tá ótimo. Prontinho. Pode levantar. Escutou aí? Vocês escutaram aí? Rapaz, eu que me acho tão atlético, tão... Isso é pra tão fazer. Esse procedimento que eu fiz é pra fazer o alinhamento da coluna lombar, tá bom? Aquele procedimento que quebra o pescoço. Eu fiz no pescoço. não quebra, Vamos não. fazer? Não, eu tenho medo disso daí. Você me garante? Ah, garanto. Senta aqui, ó, pra me fazer um favor. Senta aqui, isso. Não, vamos deitar aqui primeiro pra dar mais emoção. Pra fazer no seu pescoço diferente. Esse pode soltar o Não pescoço. tem jeito, estou tenso. Eita glória! Pronto. Gente! Ele viu o outro lado. Eu vi a luz, cara! Foi a luz da câmera. Nossa, cara, estralou tudo. Você escutou aí, Edgar? Não? Essas duas manipulações que foram feitas aí no menino, o que consertou nele? Oi? O que foi consertado nele? Certo, as vértebras da coluna cervical que estava desalinhada. Há pessoas que sentem dormência na ponta dos dedos porque está com o nervo da coluna pinçado. Quando você faz essa liberação do seu pescoço, você não sente mais nada. Tem muitas pessoas que estão sentindo falta de ar aqui na frente, peso aqui na frente, porque está com a descompensação atrás. A caixa torácica, ela sai da coluna, então ela abraça aqui na frente. Então, quando tem um osso preso aqui atrás, trava aqui na frente também, tá? E no caso dele, não é necessário fazer aquela manipulação também? Vamos fazer. Precisar. Vira de barriga pra baixo. Ó, tô sentindo um negocinho aí por trás, hein? Barriga pra baixo, isso. Olha só, agora vai ser feita a manipulação. Isso. Tá com medo de mostrar o bumbum? Ai, meu Deus. Isso. Pode respirar normal. Pode judiar. Prontinho. Essa manipulação, então, ela vai colocar tudinho no lugar, né? Isso. Vai. Normalmente você faz o tratamento para escoliose, para cifose, tá bom? Todos os tipos de desalinhamento da coluna eu consigo fazer o tratamento através da manipulação. Claro que tem vários tipos de manipulação diferente e para cada necessidade é uma manipulação específica. Sem falar no bem-estar, né? Isso, sem falar no bem-estar da pessoa. Como está se sentindo? Eu nunca estralei tanto na minha vida, cara. Eu já estralei o dedo, mas não foi nada comparado ao crack. Só uma perguntinha, é rápido assim a manipulação ou é porque tá só mostrando pra gente? Não é rápido assim? Não, normalmente eu gasto em torno de 1 hora. Às vezes, se a pessoa estiver muito debilitada, sentindo muita dor, eu posso gastar até 1h30. Porque tem todo o processo correto para você estar fazendo, para você não estar machucando a pessoa. Tudo correto para estar fazendo. É que nesse caso é feito a prevenção, apenas prevenção. E a prevenção, ela é rápida. A prevenção é mais rápida. Mas o tratamento em si que eu faço com os pacientes é em torno de 1 hora. 1h15. E recomendo às pessoas, quando querem consultar comigo, a não tomar nenhum tipo de medicamento para a dor, porque a pessoa já percebe a diferença na mesma hora. Ok. Ficou com medo? Sabe nos filmes, quando você vê que estrala assim? Eu achava que era mentira, mas estrala mesmo, cara. Eu acabei de fazer o procedimento, ele está com 39 quilos de um lado e 40 quilos do outro, ou seja, está praticamente normal. Daqui 1 hora, se eu vier te pesar aqui de novo, já vai estar estabelecido o seu peso. Como eu acabei de fazer o procedimento, seu corpo está estabilizando. Daqui mais um pouquinho ele vai estar perfeito, tá bom? Então, assim, já deu para perceber a diferença na mesma hora da balança. Só lembrando que no caso dele, você tava com quantos? Estava 38 quilos de um lado e 42 do outro. Hoje, agora, já precisamente... 39 quilos e 40 do outro. 1 quilo só de diferença. Só de diferença. Isso. Doutora, você tem mãos de fada. Obrigada. Em todas as idades, podem ser feita a manipulação.
Lembrando que não é massagem, é uma manipulação. A profissional qualificada sabe do que está falando e o que está fazendo, porque a coluna é algo muito sério no corpo, não é verdade? É verdade. A coluna, como eu falei no começo, é a mola do corpo, é a sustentação do corpo, tá bom? A gente precisa da coluna perfeitamente para o nosso corpo funcionar perfeitamente. Quem quiser fazer a manipulação, passa pra gente o endereço, o telefone, para a pessoa que está em casa, quer passar por essa experiência de bem-estar e se sentir alinhado. Não tem coisa melhor, né? Verdade. Fica aqui no coração de Marília, no bairro Fragata, no Espaço 96, Avenida César Alfeu Pedrosa, número 96, Espaço 96. Se tiver alguma dúvida, é só ligar para ela, agendar um horário, que com certeza ela vai te atender com muito carinho. Ah, e minha página de novo, Daniele Lima, Dicas de Saúde. Lá tem todo o meu material profissional, tá bom? E meus contatos também. Mais aliviado,